Apocalipse capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Repito, preste atenção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus que é justo, Deus que é santo, Deus que é verdadeiro, Senhor dos exércitos, Pai celestial, a tua palavra agora será, meu Deus, proclamada neste santo altar. Eu peço que o Senhor fale a cada vida, a cada coração, que o teu poder, meu Deus, opere, Senhor, neste lugar, e que tudo seja, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Tome o teu assento e vamos prestar atenção, vamos meditar juntos nesta palavra. Amados irmãos, estando eu meditando hoje um pouco sobre este texto, esta palavra, eu cheguei a uma conclusão. Uma das coisas que mais nós, cristãos, servos do Senhor, temos que vigiar é justamente para não deixarmos o nosso primeiro amor acabar. Nós temos que estar em uma contínua vigilância no que diz respeito a este assunto. Às vezes a pessoa vigia para não cair no pecado do adultério. Às vezes a pessoa vigia para não cair no pecado do vício. A pessoa está se policiando diligentemente, vigiando para não cair no pecado, numa cilada do inimigo, mas ela não está percebendo que o primeiro amor, aos pouquinhos, está esfriando. Está esfriando. E eu digo que quando o primeiro amor sai do coração do homem, vem uma frieza, e eu digo que esta frieza é a mesma coisa dela estar cometendo um pecado. O resultado final é o mesmo, um distanciamento do Senhor, uma decadência espiritualmente falando. Então devemos estar bem atentos e vigilantes, não apenas vigiando quanto àquele pecado para não praticarmos o adultério, o vício e outros mais, vigiando sobretudo para não deixarmos o primeiro amor fugir, desaparecer do nosso coração. E dentro desse texto, a palavra está sendo dirigida à igreja de Éfeso. Dentro desse texto, o Senhor Jesus está falando diretamente ao anjo da igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia. E Jesus está falando àquela igreja, usando a vida do apóstolo João, porque foi o apóstolo João que escreveu e mandou a carta para o anjo da igreja de Éfeso. Só que o conteúdo desta carta foi ditado por Jesus. João apenas escreveu e enviou, fez essa carta chegar ao anjo da igreja, e a carta traz esta exortação à igreja de Éfeso. Não, a igreja de Éfeso não tinha deixado de trabalhar em prol do reino. A igreja de Éfeso não tinha se desviado. Você vê que nesta carta o Senhor não repreende a igreja de Éfeso porque estavam no adultério, porque estavam no pecado. Não, ele repreende a igreja de Éfeso porque tão somente eles haviam permitido que o primeiro amor fugisse do coração.
Jesus não repreende a igreja de Éfeso por outro motivo. Não é que eles estivessem no vício, não é que eles estivessem em contenda, divisão, discórdia, prostituição, fornicação. Não era esse o caso. O detalhe aqui era só o primeiro amor que tinha ido embora. Quando você lê a carta aos Coríntios, você vê o apóstolo Paulo repreendendo aquela igreja por conta dos pecados, incesto, contendas, divisão e tantos outros pecados. Aqui nesta carta nós não vemos Jesus repreendendo a igreja por conta desses pecados, mas porque o primeiro amor havia sumido desta igreja. Eles continuavam trabalhando em prol do reino. Se você ler, você percebe, versículo 3 diz: e sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Eles continuavam trabalhando em prol do reino. Eles continuavam fazendo a obra, trabalhando em prol do reino. Só que esse trabalho já não estava mais agradando ao Senhor, porque eles haviam se tornado religiosos. Eles não estavam mais trabalhando com prazer. Eles já não estavam comparecendo aos cultos com prazer. Eles já não tinham mais alegria em estar adorando ou servindo ao Senhor. Eles não faziam isso mais com prazer. Eles começaram a ficar em uma situação em que eles continuavam fazendo tudo isso e até nem se cansavam. Mas o detalhe é que não mais por prazer, não mais com alegria. Era uma coisa religiosa, era um automático, sabe? Eles estavam ali, chegavam a assistir o culto, mas não tinha aquela adoração, aquele fervor. Alguns trabalhavam, faziam de alguma forma obra, mas não era mais com aquele fervor, com aquela alegria. E isto é algo terrível. E o interessante é que às vezes o homem não consegue perceber, só que Jesus percebe. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o que está aqui dentro. Qual é a diferença de você chegar na igreja, tira uma caixa dessa do lugar, varre, coloca ela no mesmo lugar e dá aquele sorriso, para aquela outra pessoa que chega na igreja e faz a mesma coisa? Como é que o homem vai perceber alguma coisa de anormal, de errado? Não tem como perceber. Só que um daqueles está fazendo isso e até dando aquele sorriso, mas dentro do coração já não tem mais prazer em fazer. Ele continua fazendo, mas não com prazer. É aquela pessoa que continua vindo para a igreja e dá a paz do Senhor, mas ela já não está mais vindo com prazer. Do jeito que a outra chega, ela chega. No horário que a outra chega, ela chega. Ela levanta as mãos também, ela abre a boca e dá glória a Deus, ela estende a mão da paz do Senhor. Só que uma faz com alegria, está aqui com prazer. A outra está vindo, mas não está mais com prazer. Isso é quando o primeiro amor vai embora. A pessoa, ela continua indo, mas ela não tem mais prazer, alegria em estar indo. Ela continua até fazendo algumas obras que antes fazia, mas ela já não faz mais com alegria e com prazer, porque o primeiro amor foi embora. É o que nós estamos lendo. E sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Para Jesus só é bom se nós fizermos com alegria, com prazer. Para Jesus só é agradável se nós fizermos com alegria, com prazer. Para o Senhor só é bom, só é agradável quando nós estamos fazendo com prazer. Vem à igreja com alegria, vem à igreja com prazer, vem à igreja, serve a Ele com alegria, com prazer. Não é apenas para vir para cumprir uma tabela, não é apenas para vir por questão de desencargo de consciência, é vir com prazer, com alegria, como dizia o salmista Davi: eu me alegro em ir à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem que ser com prazer, com alegria, com amor, irmão. Tem que ser com amor. Diga para quem está ao teu lado: tem que ser com amor, irmão.
Não importa quanto tempo faz, tu tem que continuar com amor. Não importa quanto tempo faz. Não importa quanto tempo faz. Pastor, já me converti há 30 anos, pastor, não importa. Você pode ter se convertido há 100 anos. Você tem que continuar vindo à igreja com amor. Você tem que continuar servindo ao Senhor com amor. Você tem que sustentar esse primeiro amor dentro de ti, dentro do teu coração. Tem que ser do mesmo jeito. Porque o Senhor se agrada quando é assim. Amém, pessoal? O Senhor se agrada quando é assim. Quando o homem deixa o primeiro amor fugir, ir embora. Ele até que continua fazendo as coisas, indo à igreja, mas não é como antes. Não é mais com aquela alegria, com aquele prazer. E isso não vai se prolongar por muito tempo. Porque mais cedo ou mais tarde a pessoa que está nessas condições, ela para definitivamente. Mas veja o que o Senhor Jesus fala. No versículo de número 4 ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Você percebe que o negócio é grave? Quando o primeiro amor sai do coração do homem, ele cai, ele está caído. Você percebe como a situação é grave? Não é apenas o pecado do adultério que faz o homem cair. Não é apenas o pecado do vício que faz o homem cair. Jesus está dizendo nesta carta: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, falando à igreja de Éfeso. Aí ele, no contexto, ele vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste. Deixou o primeiro amor, caiu. Pode estar na igreja, pode até trabalhando em prol do reino, mas deixou o primeiro amor, não está mais com amor no coração em fazer isso, em servir ao Senhor, está caído. Ainda que aos olhos dos homens você esteja de pé, mas aos olhos de Deus está caído. Você percebe como isso é sério? E Jesus ele vai dizer que se a pessoa caiu por ter deixado o primeiro amor ir embora, ela tem que se arrepender imediatamente. Veja, versículo de número 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, pessoal? Nós temos que vigiar, continuamente estar nesta vigilância. Sim, vigiar para não entrar no pecado, não aceitar as tentações que o inimigo coloca diante dos nossos olhos, vigiar para não cedermos às tentações que este mundo tem colocado diante dos nossos olhos, vigiar para que a nossa carne não venha ceder às paixões deste mundo, mas também temos que estar em vigilância. Nós temos que ter um termômetro espiritual. Você conhece aquele termômetro que você bota aqui debaixo do teu braço aqui? Para medir se está com febre, a temperatura do corpo. Nós temos que ter um termômetro espiritual. Nós temos que estar medindo a nossa espiritualidade, a nossa fé, o nosso amor para com o Senhor e sua obra. Na hora que eu percebo que a temperatura do meu amor está esfriando, na hora que eu percebo a temperatura da fé está esfriando, eu tenho que tomar uma atitude.
Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu não posso deixar é o meu amor ir embora e ficar no automático, como hoje muitos estão. Eu não posso permitir que o meu primeiro amor vá embora, a minha fé esfrie e a pessoa fica apenas de fachada. Eu não posso permitir isso, porque ainda que os homens não percebam, ainda que os homens não consigam entender, mas o Senhor que tudo vê e tudo sabe, Ele percebe, Ele sabe e entende perfeitamente como que nós estamos por dentro. E aqui o que está em jogo não é uma posição, o que está em jogo é a salvação. É por isso que Jesus está dizendo: arrepende-te, lembra depois de onde caíste, arrepende-te. Observe, lembre-te o que te fez perecer desta forma, cair desse jeito, o que te fez perder o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou seja, volta a me servir como antes, a ir para a igreja com alegria, volta a me servir como antes, a estar na igreja com alegria, não apenas de corpo presente, mas os pensamentos, porque infelizmente quando a pessoa perde o primeiro amor, às vezes a pessoa está na igreja apenas o corpo, essa carcaça, os pensamentos estão lá fora, e o Senhor não quer apenas esse corpo. Inclusive esse corpo nada é, ele vai virar pó, vai voltar ao pó. Isso aqui o Senhor não quer ver o teu corpo, essa matéria, Ele quer ver o teu coração, Ele quer ver a tua alma aqui, Ele quer ver os teus pensamentos aqui, Ele quer receber a adoração sincera, que sai da tua alma, Ei, o Senhor quer que você realmente esteja adorando, e só adora quem está no primeiro amor. Quem não está no primeiro amor não adora. Pode estar presente no culto, mas não adora. Quem não está no primeiro amor não adora. Pode até apresentar às demais pessoas uma aparência de quem está adorando, mas não adora. Adora de fato quem está no primeiro amor. Esse se concentra, esse se derrama, esse chora, esse glorifica, esse realmente adora. E o Senhor está dizendo à igreja de Éfeso, por esta carta, e está também dizendo a nós, que nós devemos lembrar de onde caímos, voltar a praticar as primeiras obras, voltar ao primeiro amor, servir a Ele como antes, com alegria, com prazer, servir a Ele com coração cheio de júbilo e de gozo. E não importa quanto tempo nós vamos passar nessa terra, todos os dias que nós passarmos nessa terra, todos os anos que nós passarmos nessa terra, nós temos que estar nessas condições, servindo a Ele com alegria. Tem aqueles dias que você vem para a igreja um pouco mais cansado, sim ou não? Tem aqueles dias que você até pensa, não vou hoje não, vou ficar em casa, sim ou não? Hoje eu pensei isso. Eu estava meio mole, o corpo meio cansado. E eu disse, eu não vou hoje não, vou ficar em casa. Só que eu vim. E quando começa o culto, tudo vai embora, é cansaço, é fadiga. Mas a verdade é que nós temos que estar se policiando em vigilância. Porque se o homem não estiver em vigilância, ele perde o primeiro amor vai embora, e ele nem percebe, fica naquela religiosidade, e fica dentro da igreja, mas não com prazer, com alegria, não com coração desejoso em adorar e em servir ao Senhor. Vamos estar em vigilância.
Vamos estar em vigilância, porque isso compromete, literalmente falando, a nossa salvação. A nossa salvação. Veja, eu torno a ler o versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Você sabia que tem muitos pregadores hoje que estão no automático? Primeiro amor, estão no automático. Tem muitos cantores hoje no altar que estão no automático. Prazer, não, estão no automático. Anda de igreja em igreja, subindo no altar para louvar, não para adorar, porque aquilo tornou-se uma profissão. O seu cachê, a sua profissão, a sua fonte de renda, está em igreja, de um lado para o outro, mas o primeiro amor está no automático. Pregador, cantor, obreiro, tem muitos assim hoje. Membros, tem muitos assim hoje. E o Senhor conhece todos que assim estão. Ele não quer que aceitemos isto. Ele não quer que nos conformemos com isso. Eu falo para você com toda a minha sinceridade. Entre esses 25 anos que estou servindo ao Senhor, se há uma coisa que eu vigio é com isso. Porque eu sei que isso compromete a minha salvação. Eu não quero estar apenas de corpo presente. Eu não quero ser uma fachada. Eu não quero que o primeiro amor, o prazer de servir ao Senhor, vá embora do meu coração. Muitas coisas já me aconteceram para que eu perdesse o primeiro amor. Muitas decepções, muitas coisas eu já presenciei para que eu perdesse o primeiro amor. Já vi tantos escândalos, mas eu não aceito que isto se torne um pretexto, uma desculpa para eu perder o primeiro amor. Ainda que eu veja tantos escândalos, ainda que eu veja tantas decepções, sinta tantas decepções, todavia eu estou com o meu olhar fixo no Senhor. É no Senhor, eu olho para Ele. Ele é o autor e consumador da minha fé. O meu olhar está fixo nele, no Senhor. Pode um cair da minha direita, 10.000 à minha esquerda, pode um se escandalizar, o outro apostatar da fé, mas eu continuarei com meu olhar fixo no Senhor, olhando para Ele. Ele é o alvo, Ele é o alvo. Se eu continuar olhando para Ele, se eu continuar realmente mantendo a minha comunhão com Ele, ligado nele, esse primeiro amor não vai se acabar. Ainda que venham as dificuldades, as decepções, ainda que venham as perseguições, as calúnias, ainda que venham tantos escândalos, ainda que aconteça tanta coisa, todavia, se eu permanecer firme, olhando para Ele, com meu olhar fixo nele, ainda que venham tantas coisas ruins a acontecer, todavia eu permanecerei firme, porque quem está fixo nele, olhando para Ele, quem está de fato com o coração ligado nele, não se deixa esfriar, permanece firme. Amém? No começo logo da minha fé, no começo logo, e olha que naquela época, há 25 anos atrás, não é como hoje, tinha menos escândalos, tinha, mas era menos, eu presenciei tanta coisa, que eu tinha tudo para, só que eu não aceitei. Sempre guardei algo no meu coração. Quem errou foi o homem, não foi o Senhor. Quem decepcionou foi o homem, não foi o Senhor. Quem escandalizou foi o homem, não foi o Senhor. Eu não estou servindo o homem, estou servindo ao Senhor. Minha salvação não vem do homem, vem do Senhor.
Isso me ajudou muito a estar até aqui de pé. E garanto para você, com o primeiro amor no coração, eu subo o monte com alegria. Eu faço visitas e orações nos lares com alegria. Eu faço cultos campais com alegria. Eu subo esse altar com alegria, com prazer, porque eu tenho lutado para não deixar isso aqui acontecer comigo. E é um dever não apenas meu, mas de todos. Você tem que ter essa obrigação de lutar para não deixar isso aqui acontecer com você. Não perder o primeiro amor. Não deixar o primeiro amor fugir, escapar do teu coração. Amém, pessoal? E aí eu finalizo a mensagem em um texto, mas é lindo, um dos mais lindos da Bíblia. Segunda carta a Timóteo. Isso aqui é muito forte. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Você sabe que esta carta, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, é enviada para o seu discípulo Timóteo. E nesta carta, o apóstolo Paulo fala algo lindo, simplesmente lindo. Veja no capítulo 4, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e versículo 6. Inicialmente o apóstolo Paulo vai falar da sua partida. Aqui ele já está velho, no final da vida, e ele diz que está bem pertinho o dia da sua partida. Versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aí no 7, veja o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: eu estou velhinho, está chegando o dia da minha partida, já estou sem forças, já não tenho mais aquele vigor, já estou velhinho, o dia da minha partida está bem pertinho. Mas eu não deixei o primeiro amor ir embora. Até aqui eu estive na presença do meu Deus com alegria e amor no coração. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Anos, décadas se passaram desde o primeiro encontro que tive com Cristo. Apanhei, fui preso, sofri naufrágio, fui perseguido pelos próprios irmãos, mas estou firme, continuo no primeiro amor. Estou bem pertinho de partir, mas o primeiro amor ainda arde dentro do meu coração. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Amém, pessoal? E é o que nós temos que fazer. Seguir esse exemplo aqui. Não permitir que o primeiro amor vá embora. Aí ele fala da recompensa no versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Diga para quem está ao teu lado: guarda a tua fé, irmão. Diga para quem está ao teu lado: não deixe o primeiro amor ir embora, irmão. Continua com alegria servindo ao Senhor. Continua vindo à casa do Senhor com prazer. Continua nos caminhos do Senhor com alegria, com amor, com prazer. Não deixe que nada e ninguém, nenhum tipo de acontecimento ou eventualidade tirar de ti o primeiro amor. Amém, pessoal? Permanece com prazer, com alegria, servindo ao Senhor.
porque desta forma agradaremos a Ele. Desta forma a coroa da vida estará nos aguardando. Amém, pessoal? Se coloca de pé em nome de Jesus.